Meus amigos, grande vitória do Fluminense para cima do Vasco e eu avisei, hein? Quem não for ao Maracanã vai se arrepender. Quem foi, viu um gol antológico, um gol de placa de Germancano e viu o Fluminense vencer o Vasco mais uma vez. Depois do vídeo, a gente fala tudo sobre o clássico. Meus amigos, um grande abraço a todos, obrigado pela presença, pela audiência, obrigado pela amizade. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês sobre o nosso Fluminense e desta vez uma vitória maiúscula, uma vitória importante sobre um rival que passou a semana inteira provocando, principalmente os torcedores do Vasco passaram a semana inteira provocando o Fluminense, reclamando de ingresso, reclama daqui, provoca de lá. No final das contas, quem saiu rindo por último foi a torcida do Fluminense. Quero começar esse vídeo mandando um abraço especial para a galera que deixa o nome da cidade de onde está nos assistindo. Cada vez mais torcedores se juntam a nós. Infelizmente eu não consigo falar o nome de todo mundo de uma vez, mas eu vou falando aos pouquinhos. Aguarde aí, vai assistir nos próximos vídeos que uma hora eu falo o seu nome. Então eu começo com o Irag Wagner, de Nagoya, no Japão. Tamo chique, hein? O canal tá chique, hein? O Juan Souza, de Três Rios. O Eli Martins, de Queimados. O Sérgio Coutinho, de Duque de Caxias. O Leonel Lukerbol e a Lúcia Fonseca, em Juiz de Fora. O Isaías Peterson, em Guarapari, no Espírito Santo. O Flávio Adriano, em Piraí, no Rio de Janeiro. E o Ferreira de Melo, em Belo Horizonte. E eu queria fazer um agradecimento especial ao Hermenegildo Carvalho, que fez uma colaboração com o nosso canal, fez uma doação via Pix. Você também pode colaborar com o nosso canal, colaborar com o nosso trabalho. O Pix, nossa chave Pix está aí na página aí, aqui embaixo aqui, ó. Então, se você puder, se você tiver condições, e quiser também, claro, pode fazer uma contribuição para valorizar o nosso trabalho aqui no canal Ligados no Flu. Eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista e você que não é inscrito, se puder, faça a sua inscrição. Vamos lá falar de Fluminense logo, parar de enrolação, senão a galera começa a achar ruim. Pessoal, olha só, vamos lá então, hein? O jogo do Fluminense com o Vasco no Maracanã, a torcida foi surpreendida com a ausência do Ganso entre os relacionados. Foi uma ausência assim que realmente pegou todo mundo de surpresa, porque ficou muito fechada essa informação, não vazou para a imprensa, ninguém na imprensa sabia, ninguém deu essa notícia de que o Ganso não jogaria. O Ganso foi poupado, parece que sentiu algumas dores, foi poupado, o Fluminense preferiu preservar, mas a gente não tem noção da gravidade da lesão, se é algo sério ou se é algo simples, porque o Fluminense não divulgou nenhuma informação nesse sentido, não fez nenhuma divulgação oficial nesse sentido, mas a gente espera que não seja nada demais. E aí o Fernando Diniz fez a opção por colocar o garoto Arthur, que eu achei uma temeridade. Eu imaginava que ele colocaria o Lima no time, ele colocou o Arthur. E assim, a gente não pode pegar esse jogo como exemplo e de repente crucificar o menino, queimar o menino, porque ele tem muito talento, tem muito futuro pela frente. Eu acho que o erro, nesse caso, foi do Fernando Diniz de escalar um garoto de 17 anos para começar um clássico que estava com um clima quente durante a semana toda, estádio cheio, e ele realmente, ao que tudo indica, sentiu a pressão. Ele errou vários passes, mas não só ele. Outros jogadores experientes também erraram passes, como o David Braz, por exemplo, o próprio Guga, que jogou na lateral esquerda, já vou falar sobre o Guga. Então, assim, outros jogadores também erraram vários passes. O próprio Fernando Diniz falou, reconheceu na entrevista coletiva depois do jogo, que o erro foi dele, de ter escalado o Arthur, e disse também que o time errou vários passes. Enfim, o Diniz no intervalo teve que corrigir esse erro, porque o Fluminense não jogou nada no primeiro tempo. E não acho que é culpa vou voltar falando, não acho que seja culpa do Arthur. O time não se encontrou em campo. Apesar de buscar o gol e o Vasco o tempo inteiro esperando um erro do Fluminense, o Fluminense não fez um bom jogo no primeiro tempo. Inclusive, o Fluminense, se não fosse o Fábio, poderia ter saído para o intervalo perdendo o jogo. O Fábio fez 2 intervenções ali fantásticas na primeira etapa. O Fábio está muito bem nesse início de temporada. Mas voltando ao caso da escalação, o Diniz escolheu o Arthur, acabou não dando certo a estratégia e fez a escolha pelo Guga. Muita gente ficou surpresa com a escolha do Guga. Mas você que acompanha aqui o meu canal, vocês se lembram que na semana passada eu falei mais de uma vez que o Guga era a opção para lateral esquerda? Eu falei isso aqui, eu acho que eu fui o único que falou isso. Eu não vi ninguém falar que o Guga era a opção. Se falou, eu não vi,
Mas eu disse aqui várias vezes que o Guga era a opção. E o Guga realmente foi o titular. Porque o Diniz, ele testou o Guga em 2 jogos seguidos, entrando no decorrer das partidas, no segundo tempo na lateral esquerda. E a gente viu nos últimos jogos do Jorge que ele ainda está muito mal fisicamente. Então o Diniz, preocupado com os avanços do Vasco por aquele setor, preferiu colocar o Guga e eu acho que ele fez um bom jogo. O Guga não comprometeu, eu acho que ele foi bem. Foi bem o Guga durante a partida, suportou bem ali, segurou bem na defesa, também apareceu no ataque, então acho que o Guga fez uma boa atuação, assim como um todo. Então, voltando ao que foi a partida, o Fluminense no segundo tempo fez a alteração, que deveria ter sido, na verdade, a escalação inicial, né, com o Lima no meio de campo, ao invés do Arthur. E aí o Lima, com toda a sua experiência, com toda a sua bagagem, 29 anos, jogador já rodado, o Lima conseguiu dar um pouco mais de consistência para o meio de campo. E o Fluminense começou finalmente a jogar e a criar oportunidades, porque no primeiro tempo o Fluminense não incomodou o Vasco. E aí no segundo tempo o Fluminense passa a criar oportunidades, ainda de forma tímida, né? Aí surge a chance do Lima, num passe sensacional do Martinelli, de letra, o Lima chuta cruzada, a bola passa perto. O Fluminense se anima e sai o gol do Cano. Quando sai o gol do Cano, foi uma ducha de água fria para o Vasco. O técnico do Vasco, o Barbieri, passou a fazer várias alterações para tentar ali, né, dar um pouco mais de fôlego para o time. O Vasco teve uma chance com o Nenê, que o Fábio, mais uma vez, fez uma defesaça. Gente, o Fábio tá jogando muito nesse início de temporada. Se o Fábio, no ano passado, começou um pouco hesitante, né, que teve aquele lance contra o Olímpia, que ele entregou a bola nos pés do jogador do Olímpia e tudo mais, e depois disso, o Fábio teve aquele jogo contra o Corinthians, né, que a torcida pega no pé, mas assim, de uma forma geral, o Fábio tem sido um goleiraço. O Fábio tem sido um goleiraço. E vendo ontem o clássico contra o Vasco, eu entendi por que o Fábio é tão ídolo da torcida do Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro é simplesmente apaixonada com o Fábio. Assim como os torcedores do Fluminense, a maioria, né, dos torcedores do Fluminense, é apaixonada com o Fred é um ídolo incondicional, é a mesma situação da torcida do Cruzeiro com o Fábio. Os cruzeirenses até hoje acompanham os jogos do Fluminense. Eu tenho amigos cruzeirenses que acompanham os jogos do Fluminense para ver a atuação do Fábio. Então, assim, isso mostra o quanto que o Fábio, né, foi importante na história do Cruzeiro e o quanto que o Fábio tem sido um bom goleiro e nesse início de temporada um ótimo goleiro pelo Fluminense. Então a gente tem que reconhecer aqui as grandes atuações do Fábio. 42 anos, pegando muito, muito. O Fábio salvou ontem o Fluminense. E aí, no finalzinho, no apagar das luzes, o Germancano fez aquela obra-prima. Que gol! Que gol foi aquele? Que gol, gente! Germancano nem dominou a bola. Ele nem domina, ele nem ajeita. Do jeito que ela vem, ele já olha o goleiro e puf! Saco. Que golaço, que obra-prima. Que gol. E assim, pra, né, botar ali uma pá de cal no assunto, e a torcida do Vasco, que era a maioria no Maracanã, que fez um auê danado durante a semana. E eu vi isso aqui no meu canal, gente. Meu canal é um canal simples, está começando agora, né? Somos poucos amigos ainda. Graças a Deus que eu tenho esses poucos amigos. Mas, né, tem canais aí com 80 mil, 100 mil, sei lá, 50 mil seguidores. Meu canal, né, ainda está só começando. Cheio de vascaíno nos comentários durante a semana, me provocando, sabe? Fazendo comentários desnecessários. Pra quê? Vê se eu vou perder meu tempo de entrar no canal de um influenciador vascaíno, ou flamenguista, ou botafoguense. Pra quê? Pra quê? Mas os caras entraram aqui. Então assim, provocaram a semana inteira e no final das contas, deu Germancano, 2-0, vitória do Fluminense. Finalmente uma vitória assim, né, pra lavar a alma do torcedor e pra de repente, quem sabe, reconquistar o torcedor que estava meio desconfiado, né? Vamos ouvir então o que o Fernando Diniz diz na entrevista coletiva, as imagens são da Flu TV, sobre então a atuação do Fluminense. O Diniz ficou, né, ele reconheceu que ele errou ali na escalação inicial. Vamos ouvir o Diniz. Na realidade, eu achei que o nosso primeiro tempo foi um dos piores primeiro tempo, desde que eu tô aqui no Fluminense. A gente errou e o Vasco podia ter feito 2-0.
mas não foi mais aí qual o colega perguntou. E aí quis enquadrar isso na parte física, pô, parece que a gente está assim, tarado, assim, pô, não tem mínimo cabimento, assim, hoje falar da parte física e falar assim do primeiro tempo ainda. Podia ter falado da parte técnica, da minha escolha, da parte tática, que eu escalei mal, que eu fiz mal, que o time jogou mal, e tudo tem a ver no primeiro tempo. E eu tô assim, a gente ganhou, mas eu tenho assim, é uma crítica totalmente justa do primeiro tempo, é uma crítica a mim que eu me faço, porque a gente foi mal e a principal culpada do primeiro tempo fui eu. Porque a gente, assim, jogou muito mal. E quando o time joga muito mal, assim, o treinador é responsável, não tem muito como transferir nada. E acho que no segundo tempo a gente ajustou, o Lima entrou bem, e o time começou a jogar hoje no segundo tempo, com um pouco mais com a cara do que o time terminou ano passado. O Fluminense agora vai ter 13 dias de preparação até o próximo jogo contra a Portuguesa no Maracanã. Depois o Fluminense enfrenta o Bangu, lá em Brasília, e também na última rodada pega o Flamengo. O Fluminense tem que ficar de olho essa semana, porque essa semana tem jogo do Flamengo contra o Volta Redonda, tem jogo do Vasco contra o Botafogo, são resultados que interessam diretamente ao Fluminense. E esses 13 dias vão ser importantes também para, de repente, a gente ter aí a recuperação do Ganso, dependendo do que foi a lesão, o que foi o problema que ele sofreu, e também ficar de olho na situação do Keno, que o Keno parece que também saiu machucado durante a partida contra o Vasco. Então, são 13 dias não só de preparação, mas também de recuperação desses jogadores, para o Diniz continuar ajustando o time para a sequência do ano, que vai ser muito importante, e aí a gente entra na reta final do Campeonato Carioca e já tem Libertadores. Já tem Libertadores. Daqui a um mês e meio teremos Libertadores com o Fluminense estreando na primeira semana de abril, entre o primeiro jogo da final do estadual e o segundo jogo da final do estadual. A gente não sabe ainda se o Fluminense vai estar na decisão, espero que sim, mas são 13 dias importantes aí para o Fluminense se preparar para essa reta final de Campeonato Carioca e início da Taça Libertadores da América. Meus amigos, saudações tricolores, muito obrigado pela sua presença, grande vitória do Fluminense, bom demais começar a semana feliz. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.